Imagine uma força que colocou a China de joelhos, incendiou as cidades da Rus e esmagou Bagdá. A máquina de guerra mais terrível da história da humanidade, que desconhecia derrotas. Parecia impossível detê-los. Mas, um dia, esse gigante invencível entrou em um lugar de onde não se volta. Neste relato, você descobrirá como 500 navios de guerra ameaçadores e a elite do exército conquistador se transformaram em uma pilha de destroços fumegantes em apenas um dia. Nós contaremos porque o herdeiro do grande imperador, que sonhava com a glória, foi forçado a salvar a própria vida, escondendo-se em um tubo de cobre apertado, como um rato encurralado. Que armadilha diabólica se escondia sob as águas turvas de um rio tropical? Que erro fatal os generais cometeram ao confundir uma armadilha mortal com uma presa fácil? E como um punhado de homens, usando madeira comum e o conhecimento das marés, criou um verdadeiro inferno para o exército mais forte do mundo. Prepare-se, esta não é uma história sobre uma batalha heróica, mas sobre a humilhação total, brutal e vergonhosa de um império que acreditou demais em sua própria invencibilidade. Acompanhe até o fim, para ver como o orgulho se afoga em sangue e cinzas. Quanto custa o orgulho? Para o imperador, é apenas uma linha em uma crônica, uma correção na folha de impostos. Mas para um pequeno povo no caminho do império, o preço do orgulho é a destruição total. Terra arrasada, esquecimento. Imagine que você está na costa do Golfo de Tonkin. O ar aqui é denso, úmido, cheira a sal e algas apodrecendo. Mas nesta primavera, algo mais se mistura ao cheiro do mar. O cheiro de morte iminente. No horizonte, onde o céu geralmente se funde com a água, ergue-se uma parede. Não é uma frente de tempestade, são velas. Centenas de velas, milhares. Uma cidade de madeira flutuando sobre as ondas para transformar sua civilização em pó. Era a primavera do ano 1288. O mundo parou. A máquina de guerra mais terrível da história da humanidade, o Império Mongol, veio cobrar as dívidas. Eles não estavam acostumados a ouvir a palavra não. Eles conquistaram as estepes, queimaram as cidades da Rus, colocaram a China de joelhos, esmagaram Bagdá. Seus cavalos pisotearam a Europa. E aqui? Aqui há um pedaço de selva que ousa rosnar. Dai Viet, Vietnã. Para a dinastia Yuan, e pessoalmente para Kublai Khan, isso não é mais apenas uma guerra por território. É pessoal. É uma questão de prestígio. 2 vezes eles tentaram tomar essas terras. 2 vezes a selva os cuspiu de volta, espancados e humilhados. Na terceira vez, não poderia haver erro. O império não perdoa humilhações. Desta vez, eles se prepararam. Olhe para esta armada. A frota de invasão sob o comando do príncipe Togan, filho do imperador. Um homem que não precisa provar sua força, mas que precisa vitalmente provar sua utilidade. Ele lidera não apenas um exército, é um leviatã flutuante. 500 navios de guerra. 70 enormes navios de transporte, estufados de grãos e armas. Dezenas de milhares de soldados, cavalaria mongol, infantaria chinesa, mercenários, engenheiros, arqueiros. A nata dos conquistadores da Ásia. Ouve esse som? Não é um trovão. São os tambores de guerra, batendo em uníssono em centenas de convéses. Um som que faz o sangue de uma pessoa normal gelar e as pernas tremerem. Você sente essa vibração? É a marcha dos condenados, mas eles ainda não sabem disso. Eles estão confiantes. Ah, como estão confiantes! Olhe para os rostos deles. Não há medo neles, apenas tédio e a antecipação de saque fácil. Para eles, isso não é uma batalha, é uma expedição punitiva, um safari. Eles olham para as águas turvas do rio Bardang e veem apenas portões abertos para o coração do país. Eles veem ouro, escravos e glória. Eles pensam que seu principal inimigo são os patéticos soldados vietnamitas com lanças de bambu.
Que erro fatal e monstruoso. A presunção é uma droga, e Togan está chapado agora. Ele olha para o mapa e vê setas apontando para a capital. Ele acha que controla a situação. Mas ele esqueceu que em terra estrangeira, até a água pode ser inimiga. Ele vê o rio como uma estrada, mas o rio Bardang não é uma estrada, é uma garganta, e ela está pronta para se fechar. Agora vamos para outra margem, para o quartel-general do comando vietnamita. Aqui não há pânico. Pareceria que, ao ver tal armada, qualquer general sensato deveria ordenar a evacuação, queimar os arquivos e fugir para as montanhas. Mas Tran Hun Dao não foge. Este homem é feito de outra fibra. Se os mongóis são o fogo, devorador e furioso, então ele é a pedra. Uma pedra fria, molhada e escorregadia, contra a qual as ondas se quebram. Ele olha para o mesmo rio que Toga, mas ele vê algo completamente diferente. Ele não conta os navios inimigos, ele conta as horas. Ele olha para a lua, ele escuta a maré. Em suas mãos não há tremor quando ele desenrola os pergaminhos com os relatórios da inteligência. O inimigo é forte, dizem seus conselheiros. A frota deles cobre o sol. Tran Hun Dao apenas sorri. Sabe o que ele diz? Não é a bravata de um louco. É o cinismo frio de um cirurgião que olha para o paciente e sabe exatamente onde fazer a incisão, para que ele sangre até morrer em questão de minutos. Na proclamação aos oficiais, sua voz não soa como um apelo por salvação, mas como a sentença de um tribunal. Ele pergunta aos seus homens: vocês querem viver como escravos, rastejando diante de bárbaros, cujos cavalos acham nossos campos de arroz apertados? Ou vocês querem que os ossos deles virem adubo para nossa terra? É uma escolha difícil, e ele sabe a resposta. O Dai Viet não pode vencer em uma luta justa. Vamos ser realistas. Se a cavalaria mongol desembarcar em terra firme e se posicionar em ordem de batalha, é o fim do Vietnã. É a matemática da guerra. Massa multiplicada por velocidade e disciplina. Em campo aberto, os mongóis são invencíveis. Seus arcos atiram mais longe, seus sabres são mais afiados. Suas táticas foram aprimoradas por décadas de massacres do Danúbio ao Mar Amarelo. Portanto, não haverá luta justa. Tran Hun Dao entende. Para matar um gigante, não se pode jogar pelas regras dele. Não se pode bater no peito dele. É preciso fazê-lo tropeçar. É preciso transformar a força dele em sua fraqueza. Uma frota enorme? Ótimo. Isso significa que eles são lentos. Navios pesados com calado profundo? Magnífico. Isso significa que eles dependem do nível da água. Eles querem uma vitória rápida? Nós lhes daremos a ilusão dessa vitória. O general olha para a água turva e marrom do rio Bardang. Para os invasores, é apenas água. Suja, quente, cheia de lodo. Mas para os vietnamitas, é um ser vivo. Ela respira. 2 vezes por dia, o peito do rio sobe com a maré, escondendo todos os segredos do fundo. E 2 vezes por dia, ela expira com a vazante, revelando a essência. O Império Yuan trouxe consigo 1288 problemas. Mas Tran Hun Dao tem uma solução: a natureza. Você já parou para pensar no que sente um general enviando homens para a morte, não com espadas, mas com machados e troncos? Não para o ataque, mas para a lama? Enquanto os mongóis poliem suas armaduras e antecipam o triunfo, os vietnamitas entram nos manguezais. Eles desaparecem na névoa. Togan, em seu navio almirante, certamente decorado com seda e ouro, sente-se o dono do mundo. Ele vê como os pequenos barcos vietnamitas pairam ao longe, como peixinhos assustados diante de um tubarão. Vejam como eles correm, riem seus oficiais. Covardes, eles nem tentam defender a foz do rio. O riso ecoa sobre a água. Um riso alto e gutural de vencedores que ainda não ganharam a batalha. Eles não entendem uma coisa simples. Nesta guerra, o território não é o prêmio, é a arma.
A armada mongol entra na foz do rio Bardang. As velas se enchem de vento. Os remos espumam a água. Uma massa enorme, pesada e desajeitada de madeira e carne é sugada para o canal estreito. Eles seguem em formação cerrada, bordo a bordo, confiantes em sua invulnerabilidade. Parecem uma manada de búfalos entrando no rio para beber, sem perceber que a água ao redor já está infestada de crocodilos. Só que esses crocodilos não são de carne e osso. Eles são de madeira de ferro e estão esperando sua hora. Ninguém entre os mongóis olha para a água com atenção, e deveriam. Se olhassem de perto, se soubessem o que esse fluxo turvo esconde na maré alta, seus corações parariam de horror agora mesmo. Mas eles olham para as margens. Eles procuram o inimigo lá. Mas o inimigo está sob a quilha. Tran Hung Dao não apenas posicionou as tropas, ele preparou o palco para o maior truque da história militar. Só que em vez de tirar um coelho da cartola, ele vai tirar uma catástrofe. Os vietnamitas conhecem a tabela das marés melhor do que seus próprios nomes. Eles sabem que agora a água está alta. Ela é gentil. Ela é hospitaleira. Ela deixa os navios entrarem profundamente no país, ninando a vigilância dos capitães. Entrem, o rio parece sussurrar. Aqui é fundo, aqui é seguro. É uma mentira. Togan dá ordem para aumentar a velocidade. Relatam a ele que as forças principais dos vietnamitas estão recuando. Mais uma retirada tática? Ou uma fuga em pânico? Ele não se importa. Ele quer a cabeça de Tran Hung Dao em uma lança. Ele quer Hanoi aos seus pés. A ganância cega os olhos. A visão de túnel é a doença de todos os ditadores e conquistadores. Ele vê o objetivo, mas não vê a armadilha. No ar paira uma tensão, densa como antes de uma tempestade. As gaivotas gritam ansiosamente, circulando sobre os mastros. O vento muda de direção, mas a inércia da enorme máquina já é grande demais. É impossível parar. Milhares de toneladas de madeira e gente correm ao encontro do destino. Enquanto isso, nas profundezas da selva, longe dos olhos dos vigias mongóis, milhares de mãos limpam o suor dos rostos. Milhares de olhos olham para o rio com uma satisfação sombria. O trabalho está feito. O palco está montado. Os atores ocuparam seus lugares. Resta apenas esperar a cortina subir, ou, neste caso, descer, junto com o nível da água. Enquanto a frota, brilhando com esplendor e poder, penetra fundo no território, sob a superfície turva do rio, no silêncio e na escuridão, cochila um segredo capaz de quebrar a espinha do império. Um segredo que transformará a grandeza em ruínas e a marcha triunfal em um banho de sangue. Ninguém avisou a Togan que a entrada neste rio é gratuita, mas para sair, ele terá que pagar com tudo o que tem. E o cobrador de impostos já começou sua contagem. Grandes catástrofes não acontecem de repente. Elas são construídas. Tijolo por tijolo, erro por erro, ou, como no nosso caso, tronco por tronco. Enquanto os generais mongóis bebiam kumis e dividiam a pele do tigre Dai Viet antes de caçá-lo, no delta do Rio Vermelho, acontecia algo que os analistas militares modernos chamariam de milagre da engenharia. E o soldado simples de inferno de trabalhos forçados. Vamos voltar um pouco no tempo. Alguns meses antes de o horizonte escurecer com as velas inimigas. Você já tentou levantar um tronco de madeira de ferro? Os vietnamitas a chamam de lin. Não é apenas madeira, é aço orgânico. É tão densa que afunda na água como uma pedra. Não apodrece por décadas. O machado ricocheteia nela, soltando faíscas, e as serras ficam cegas em meia hora. E foi exatamente esse material que Tran Hung Dao escolheu para seu argumento fundamental na disputa com o Império. O general entendia. Combater os mongóis na água era suicídio. Os navios deles eram mais altos, os cascos mais grossos, as equipes de abordagem mais experientes. Portanto, era preciso fazer com que a água deixasse de ser água.
Era preciso transformar o meio líquido em uma morte sólida que rasga os fundos dos barcos. Imagine a logística dessa operação. Não é a construção de um templo, onde se pode fazer barulho e ter orgulho do trabalho. É a construção secreta do século. Milhares de camponeses e soldados, com lama fétida e viscosa até os joelhos ou até o peito, arrastam esses troncos monstruosos. À noite, em total silêncio. Porque qualquer som extra, qualquer luz de tocha poderia atrair espiões. O Império Yuan tinha ouvidos em toda parte. Se Togan soubesse das estacas antes da hora, o plano desmoronaria como um castelo de cartas. Olhe para os desenhos reconstruídos pelos historiadores. Não é uma paliçada caótica. É um campo minado da era medieval matematicamente calculado. Os engenheiros vietnamitas, cujos nomes a história não preservou, realizaram um trabalho titânico. Eles estudaram o fundo do rio Bac Dang como um escultor estuda um bloco de mármore. Eles conheciam cada buraco, cada banco de areia, cada correnteza. As estacas não foram fincadas em qualquer lugar. Nisso residia a genialidade. Elas foram colocadas em pontos de estrangulamento estrategicamente importantes, onde o canal forçava os navios a seguir um determinado curso. As presas eram fincadas em um ângulo de 45 graus, contra a correnteza. Para quê? Para que quando o navio em alta velocidade ou sob a influência da correnteza colidisse com elas, a estaca não quebrasse, mas funcionasse como um abridor de latas, entrando na madeira do casco cada vez mais fundo sob o peso da própria embarcação. Em cada estaca colocavam uma ponta de ferro, ferro enferrujado e bruto, forjado nas ferrarias das aldeias, pronto para encontrar os fundos dos juncos imperiais. Mas o principal aliado de Tran Hung Dao não são as pessoas, nem o ferro. Seu principal aliado está pendurado no céu: a lua. Os vietnamitas viveram à beira-mar por séculos. Eles conheciam o ritmo das marés melhor do que o próprio batimento cardíaco. Nesta região, as marés são poderosas. A variação do nível da água pode chegar a vários metros. O general apostou exatamente nisso. Na maré alta, a água sobe e esconde completamente os campos de estacas. O rio parece inocente, liso, seguro. A estrada ideal para a frota. Mas assim que a vazante começa, a água recua rapidamente, expondo milhares de lanças afiadas. O cálculo era assustadoramente simples: atrair o inimigo para a armadilha na água alta, quando as estacas são invisíveis, e mantê-lo lá até o momento em que a natureza puxasse a alavanca da descarga. Isso exige nervos de aço. Se errassem nos cálculos por uma hora, e os navios mongóis passariam por cima das estacas sem tocá-las com as quilhas. Se errassem por 1 metro na profundidade da cravação, e a armadilha se tornaria uma cerca inútil, na qual os navios apenas bateriam e seguiriam adiante. Pense no que sentiam essas pessoas, paradas na água fria, suas mãos esfoladas em sangue, as costas doendo de esforço desumano, a selva ao redor infestada de mosquitos e sanguessugas. Mas eles continuam a fincar as estacas, golpe após golpe. O som surdo da madeira batendo na madeira, abafado pela névoa úmida. Eles destruíram florestas inteiras para criar essa floresta subaquática da morte. 3 campos de barreiras. 3 linhas de defesa que deveriam funcionar como uma única mola complexa. Não era trabalho para os fracos de espírito. Cada estaca fincada é uma oração para que ela encontre seu alvo. Que eles venham. Certamente pensava o velho veterano, limpando a lama do rosto. Que venham com suas bandeiras e armaduras douradas. O rio igualará a todos. Os historiadores frequentemente debatem: os mongóis sabiam dessa tática? Afinal, meio século antes, no ano 938, no mesmo rio, No Quyen já havia destruído uma frota chinesa de maneira semelhante. Será que a inteligência imperial não lia as crônicas antigas? A resposta é cínica e simples. A arrogância cega mais do que olhos furados. Os mongóis achavam que o passado não importava. Eles eram uma nova força.
Eles conquistaram o mundo com a cavalaria. Por que teriam medo de alguns pedaços de pau na água? Eles acreditavam na tonelagem de seus navios. Eles pensavam que suas embarcações simplesmente quebrariam quaisquer obstáculos com sua massa. Que ironia! É exatamente a massa que os destruirá. O trabalho está terminado. A última estaca está fincada no fundo lamacento e escondida sob a espessa camada de água marrom. O rio Bac Dang parece novamente um rio tropical comum. Correnteza preguiçosa, galhos flutuando, garças na margem. Nenhum vestígio da construção gigantesca. A natureza sabe guardar segredos, se você fizer um acordo com ela. O exército vietnamita desaparece no mato, dissolve-se na paisagem. O silêncio paira sobre o delta. Não é um silêncio pacífico, é o silêncio de um gatilho armado. A armadilha está montada, lubrificada e engatilhada. A mola está comprimida ao limite. Agora é necessário apenas um elemento para que o mecanismo funcione. É preciso uma isca. É preciso algo tão tentador, tão irritante, para fazer o predador cauteloso esquecer os instintos e se lançar na perseguição sem olhar onde pisa. Tran Hung-Dao sabe que o orgulho de Togan é a chave. O príncipe não quer apenas a vitória, ele quer a humilhação do inimigo. Ele quer ver as costas fugindo. E o general está pronto para lhe dar esse espetáculo. Você ouve esse bater de remos? É a vanguarda vietnamita, leve e manobrável, saindo dos esconderijos. Barcos pequenos e ágeis contra fortalezas flutuantes. Parece loucura, como a tentativa de uma formiga parar um elefante. Mas é exatamente assim que se parece o começo do fim da Grande Armada. O sol nasce sobre a baía, iluminando o palco onde, em algumas horas, se desenrolará um dos dramas mais sangrentos da história das batalhas navais. A água começa a subir. A maré esconde a morte sob seu manto, convidando os convidados para a mesa. Bem-vindos ao inferno, senhores conquistadores. Ocupem seus lugares. O espetáculo vai começar. A névoa sobre a foz do rio Bac Dang começa a se dissipar, e o que se revela aos olhos dos vigias mongóis não lhes causa medo, mas um sorriso de desprezo. Ao encontro da maior armada do mundo, sai uma flotilha que parece uma piada. É a vanguarda vietnamita. Barcos leves de borda baixa, sampanas instáveis. Comparados às fortalezas flutuantes do Império Yuan, parecem barquinhos de brinquedo feitos por crianças a partir de lascas de madeira. Eles não seguem em formação regular. Eles não brilham com ouro e verniz. Eles parecem patéticos. Para o príncipe Togan, de pé na ponte alta de seu navio almirante, essa visão é como um pano vermelho para um touro. Após meses de campanha exaustiva, após doenças, calor e emboscadas intermináveis na selva, o inimigo finalmente se dignou a sair para a água aberta. Aqui estão eles, como na palma da mão. Sem árvores para se esconder, sem trilhas nas montanhas, apenas água e madeira. Olhem para eles, certamente pensam os capitães mongóis. Eles vieram se render? Ou são apenas loucos procurando uma morte rápida? Os vietnamitas não se rendem. Eles começam o ataque. Mas é um ataque estranho. Eles se aproximam à distância de um tiro de flecha, disparam uma saraivada fraca, gritam insultos e, imediatamente, dão meia volta. Começam um espetáculo digno de um Oscar de melhor atuação em um drama de guerra. Os remadores vietnamitas se debruçam sobre os remos, fingindo pânico. Seus barcos oscilam, colidem, a formação se desfaz. É uma imitação clássica de fuga. O truque mais antigo, que os próprios mongóis usaram centenas de vezes nas estepes, atraindo cavaleiros europeus e príncipes russos para a mira de seus arqueiros. Que ironia do destino! O povo que conquistou o mundo com retiradas fingidas agora cai no mesmo truque. Por quê? Porque na água, eles não estão em casa. Na água, seus instintos de lobos da estepe ficam embutados. Aqui eles veem apenas o que querem ver. Um oponente fraco e quebrado que foge com o rabo entre as pernas. Togan dá a ordem que Tran Hung-Dao tanto esperava. Avante!
Alcançar e destruir, sem piedade. O Império entra em movimento. Imagine esse som. Milhares de tambores marcam o ritmo. Dezenas de milhares de remos batem na água. Velas enormes com dragões se enchem de vento. A armada, pesada e inerte, começa a ganhar velocidade. Ela parece uma avalanche descendo das montanhas. Já é impossível pará-la. Os pesados juncos de guerra e navios de transporte correm em perseguição aos vietnamitas em fuga. A ganância cega os olhos. Cada capitão quer ser o primeiro a bater com a proa na popa do inimigo, a pegar o primeiro troféu. A formação se quebra. A disciplina, pela qual os mongóis eram famosos, dissolve-se na emoção da caça. Eles se empurram, cortam a frente uns dos outros, esforçando-se para entrar na foz do rio o mais fundo possível. Eles não olham para os pontos de referência. Eles não olham para a cor da água. Eles olham apenas para as costas dos vietnamitas em fuga. E estes, como se estivessem provocando, mantêm-se à distância de tiro, levando o gigante cada vez mais para dentro da garganta da armadilha. Mais rápido! Mais rápido! Gritam os oficiais, estalando chicotes sobre as cabeças dos escravos remadores. A armada cruza uma linha invisível, o ponto de não retorno. Agora, nestas horas da manhã, a natureza joga do lado do Dai Viet. A maré atingiu seu pico. O nível da água está no máximo. O rio Bardang está largo e cheio. Aquelas estacas mortais de madeira de ferro, que os vietnamitas fincaram por semanas, agora estão escondidas profundamente sob a água. 1 metro, talvez 1,5 metros de água escura e turva separam as quilhas dos navios mongóis das pontas afiadas enegrecidas pelo fogo. Os navios mongóis passam direto sobre elas. Os capitães sentem confiança. A quilha não arranha o fundo. A profundidade é suficiente. Os vietnamitas estavam blefando, pensam eles. O rio é navegável. E essa confiança se torna sua sentença. Eles entram bem no centro do campo minado preparado. Centenas de navios se amontoam no espaço estreito da foz, como sardinhas em uma lata. Manobrar aqui já é quase impossível, mas enquanto eles avançam, isso não importa. Imagine essa escala. Toda a nata da frota Yuan, todo o orgulho do imperador, todos os recursos gastos nesta guerra estão agora em um corredor estreito de água. É um triunfo da logística que se tornou um pesadelo logístico. A frota Mosquito vietnamita continua sua retirada em pânico, atraindo o inimigo para as posições previamente marcadas. Os guerrilheiros nas margens, escondidos nos juncos, certamente apertam as armas, a ponto de os nós dos dedos ficarem brancos. Eles veem os gigantes mongóis passando. Eles veem os rostos dos inimigos, distorcidos pela excitação e pelo ódio. O coração bate na garganta. Só para não se entregarem antes da hora. Só para aguentar. Togan tem certeza de que encurralou o rato. Ele vê os barcos vietnamitas diminuindo a velocidade. Ahá, eles cansaram. Não tem para onde ir. O rio se estreita. Agora os navios pesados cairão sobre eles com toda a massa e os esmagarão como cascas. Ele já imagina como escreverá o relatório para o pai. Vitória total. A frota rebelde destruída em suas próprias águas. Mas ele não percebe um detalhe. O vento diminui. A água, que há 1 hora subia rapidamente, de repente para. Instala-se uma calmaria estranha e sinistra. O ponto morto da maré. O momento em que o oceano inspira antes de expirar. Os navios mongóis começam a perder inércia. Eles foram longe demais. Eles se amontoaram. Eles atrapalham uns aos outros. E de repente os barcos vietnamitas, que acabavam de fugir em pânico, fazem o que parece impossível. Eles dão meia volta. Em sincronia, como um cardume de peixes a um sinal invisível. Não há mais pânico. Não há movimentos caóticos. Os remadores alinham o ritmo. Os arqueiros ficam de pé. Nos rostos dos vietnamitas não há mais medo. Agora está escrita neles a determinação fria e perversa de um predador que atraiu a presa para um buraco e agora olha de cima para baixo. Os tambores do Dai Viet mudam o ritmo.
Não é mais o barulho desordenado da retirada. É uma batida de combate clara e pesada. Tum, tum, tum. Como marteladas na tampa de um caixão. Togan franze a testa. O que está acontecendo? Por que eles não fogem? Por que deram meia volta bem na frente de uma armada capaz de transformá-los em pó? É loucura? Ou... E nesse momento ele sente uma mudança sutil. O navio sob seus pés estremece levemente. A água ao redor dos costados começa a se mover de maneira diferente. Ela não flui mais para dentro do país. Ela começa a ir embora. A vazante começou. Lentamente, centímetro por centímetro, o nível do rio começa a cair. A enorme massa de água corre de volta para o mar, arrastando consigo tudo o que flutua em sua superfície. Mas sair não é tão simples. A correnteza torna-se rápida, traiçoeira. Os capitães mongóis começam a gritar ordens, tentando virar suas embarcações volumosas para encontrar o inimigo de frente. Mas o aperto não lhes dá espaço. Eles se empurram com os costados, quebram os remos. Começa a confusão. A leve inquietação começa a se transformar em ansiedade. E sob a superfície turva da água, invisíveis aos olhos, milhares de estacas de madeira de ferro, afiadas como navalhas, aproximam-se lenta, mas inevitavelmente dos fundos dos navios. A morte já está aqui. Ela apenas espera que a gravidade faça o seu trabalho. A armadilha se fechou. Mas a fera lá dentro ainda está viva, ainda cheia de força e fúria. Ela ainda não entendeu que já está morta. Ela pensa que é apenas um contratempo. Ela pensa que vai se virar agora e varrer os insolentes, pobres e ingênuos conquistadores. O Império os acostumou a olhar para o horizonte, mas não os ensinou a olhar onde pisam. E neste rio, nesta terra, são a terra e a água que ditam as regras. O tempo acabou. O oceano está pegando sua água de volta. E ele não pretende devolver os navios. A natureza não negocia. Ela não tem piedade, não tem honra, e não tem noção de regras de guerra. Ela simplesmente age. E no momento em que a vazante no rio Baghdad ganhou força total, a armada mongol descobriu como é quando a própria geografia declara guerra a você. Primeiro foi um som, não um grito, nem uma explosão, nem o clangor de armas. Foi um rangido baixo e gutural vindo de algum lugar lá de baixo, das profundezas. Como se garras gigantes passassem pela barriga de madeira do navio. A vibração percorreu os convéses, ecoando nas pernas de milhares de soldados. Os cavalos nos porões relincharam primeiro. Os animais sempre sentem o perigo antes das pessoas. Sua ansiedade, transformando-se em pânico, tornou-se a abertura para a catástrofe. Imagine que você é o capitão de um junco de guerra Yuan. Você acabou de perseguir o inimigo. Suas velas estão cheias de vento. Seu sangue ferve de excitação. E, de repente, o impacto. Um golpe seco e brusco que derruba as pessoas como pinos de boliche. Seu navio, essa fortaleza flutuante pesando centenas de toneladas, bate em algo invisível, no meio de águas aparentemente profundas. A inércia é uma coisa cruel. O casco do navio continua avançando, mas o fundo já está parado. Ouve-se um estalo monstruoso. São as cavernas se quebrando. São as tábuas grossas do casco voando em lascas, não suportando a pressão. "Encalhamos!" grita alguém. Se fosse assim tão simples. Um banco de areia perdoa erros. Mas aqui o fundo decidiu contra-atacar. Da água turva, que recua rapidamente expondo a terrível verdade, elas aparecem. As presas do dragão. Postes pretos e viscosos de madeira de ferro com pontas enferrujadas. Eles não apenas param os navios, eles os estripam. O cálculo de engenharia dos vietnamitas foi diabolicamente preciso. As estacas, fincadas em um ângulo de 45 graus contra a corrente, funcionam como armadilhas perfeitas. Quanto mais forte a correnteza, quanto mais rápido vai o navio, mais fundo a estaca entra em sua barriga. É a física do assassinato. O navio se empala na estaca, como um besouro no alfinete de um entomologista. A água jorra para os porões. Suja,
Misturada com lodo e lascas, ela inunda os estoques de arroz, a pólvora, as pessoas. Mas o verdadeiro pesadelo não começa com o primeiro navio. Ele começa com a reação em cadeia. A frota mongol seguia em formação cerrada. Cerrada demais. Quando os navios da frente pararam de repente, transformando-se em imóveis, os de trás não tiveram tempo de frear. Não existe distância de frenagem na água. As máquinas que vinham atrás colidem a toda velocidade na popa daqueles que já foram pegos pela armadilha. Impacto. Outro impacto. Madeira se esmigalha contra madeira. Mastros se quebram e caem como árvores cortadas na floresta, esmagando pessoas nos convéses. O cordame se emaranha, criando uma teia mortal da qual não se pode escapar. A ordem de batalha, da qual os generais de Kublai tanto se orgulhavam, transforma-se em uma pilha de lixo. Não é mais uma frota. É um lixão gigante e movediço no meio do rio. Um engarrafamento. Um bloqueio do qual não há saída. Os navios são girados pela correnteza. Eles caem uns sobre os outros com os costados, bloqueando a manobra. Aqueles que tentam virar acabam se chocando com novas estacas. O rangido da madeira sendo rasgada abafa até os gritos dos oficiais. Para trás! Tudo para trás! Berram os capitães. Mas para trás para onde? Atrás, os seus próprios empurram. À esquerda, banco de areia. À direita, os olhos ardentes dos guerrilheiros vietnamitas. E embaixo, uma floresta de estacas que segura as quilhas com um aperto mortal. A água continua a baixar. A cada minuto, mais estacas são expostas. Agora os mongóis veem o que os está matando. É uma visão capaz de enlouquecer. Um campo inteiro de lanças negras despontando da água até onde a vista alcança. Elas estão em toda parte. Os navios estão pendurados nelas, inclinados em ângulos antinaturais. Os convéses tornam-se escorregadores e escorregadios, de onde as pessoas deslizam direto para a água. Mas a água lá embaixo não é a salvação. Lá, entre as estacas, há redemoinhos e morte. Dentro dos navios, reina o inferno da claustrofobia. Imagine o porão de um navio de transporte. Escuridão. A água subindo. Centenas de cavalos se debatem em histeria, quebrando pernas e divisórias. As pessoas tentam subir, mas as escotilhas estão bloqueadas por destroços de mastros. O grito dos enterrados vivos é mais terrível do que qualquer arma. O príncipe Togan em seu navio almirante olha com horror para essa cena. Seus sonhos dourados de conquista transformam-se em uma pilha de lascas molhadas. Ele vê como sua armada invencível, que um minuto atrás era um organismo único, agora está paralisada. Eles estão presos. Eles são patos sentados em uma galeria de tiro. A agressão dá lugar à confusão. O maior exército do mundo, acostumado à guerra de manobra na estepe, viu-se emparedado em caixotes de madeira no meio do rio. Eles têm espadas, mas quem cortar? Eles têm arcos, mas em quem atirar? O inimigo não está abordando. O inimigo simplesmente permitiu que eles matassem a si mesmos. É um nocaute psicológico. Os soldados veem como seus navios, símbolo de seu poder e segurança, os traem. O chão foge debaixo dos pés. Literalmente. As embarcações inclinadas jogam os arqueiros na água, onde as armaduras pesadas os puxam para o fundo em segundos. Os mongóis tentam se empurrar com ganchos do fundo, de outros navios, das próprias estacas. Inútil. A madeira de ferro segura firme. O rio Bahr Dang agarrou a garganta do Império Yuan e não pretende soltar as mandíbulas. No ar, paira o cheiro pesado de madeira úmida e medo. O pânico é uma doença contagiosa. E aqui, no aperto dos navios entrelaçados, a epidemia se espalha instantaneamente. A disciplina, mantida pelo medo dos comandantes, desmorona diante de um inimigo mais terrível: a inevitabilidade. Os oficiais perdem o controle. As ordens se afogam no rugido geral da catástrofe. Alguém tenta baixar os botes, mas eles são esmagados contra os costados dos navios vizinhos ou perfurados pelas mesmas onipresentes estacas. Não há salvação.
É neste momento, quando o caos atingiu seu apogeu, quando os mongóis finalmente entenderam que estavam em uma armadilha, que ocorre uma pausa sinistra. Os barcos vietnamitas, que os trouxeram até aqui, pararam ao longe. Eles não atacam. Eles esperam algo. O quê? O vento muda. Agora ele sopra no rosto da frota imobilizada. E junto com o vento, vem um novo cheiro. Acre, adocicado, inquietante. Cheiro de resina e enxofre. Aqueles que passaram pelas guerras na China conhecem esse cheiro. Eles sabem o que ele significa. E se até este momento os mongóis sentiam medo, agora são tomados por um terror gelado. Porque estar preso em uma caixa de madeira no meio do rio é ruim. Mas estar preso em uma caixa de madeira quando o fogo se aproxima de você é uma sentença. Tran Hun Dao não apenas os parou, ele os preparou, como um prato. E agora chegou a hora de acender o forno. A armadilha fechou definitivamente. A chave foi jogada na água turva. Não há saída. Só há a espera do fim. E ele será brilhante. Você já viu a água queimar? Dificilmente. É uma visão antinatural. A água deve apagar, salvar, dar frescor. Mas no rio Bardang, as leis da física deram lugar às leis do ódio. Primeiro apareceu a fumaça. Uma fumaça densa, negra e gordurosa que cobriu o sol, transformando o meio-dia em crepúsculo. E então, desse crepúsculo, surgiu a morte. Jangadas de fogo. Não é uma solução de engenharia complexa. É uma crueldade primitiva, mas absoluta. Amarrados brutos de bambu e madeira seca, generosamente regados com resina, gordura de porco e óleo, os vietnamitas atearam fogo neles rio acima e simplesmente os empurraram para a água. O vento e a maré fizeram o resto. O vento, que ainda de manhã inflava as velas dos mongóis levando-os à vitória, agora se tornou seu carrasco. Ele empurrou as plataformas em chamas direto para o centro da armada amontoada e imobilizada. Imagine este momento. Milhares de mongóis nos convéses veem a parede de fogo se aproximando. Eles não podem sair do lugar. Seus navios estão empalados nas estacas, presos pelos mastros, bloqueados pelos vizinhos. Eles veem seu destino, e ele se aproxima com a velocidade da correnteza do rio. Impacto. A primeira jangada bate no costado de um navio de transporte carregado de grãos e tecidos. A madeira seca pega fogo como pólvora. O fogo passa para as velas, para o cordame, para as roupas das pessoas. Começa a reação em cadeia. O fogo é um ser vivo, e aqui, neste aperto de madeira, um banquete está posto para ele. Os navios estão tão próximos que a chama simplesmente passa de um convés para outro. Um navio em chamas incendeia 2 vizinhos. 2 incendeiam 4. Uma progressão geométrica de destruição. O rio Bardang transforma-se em um forno. A temperatura do ar sobe tanto que dói respirar. Os pulmões são queimados pelo ar escaldante misturado com fuligem. E neste momento, quando os mongóis estão ocupados lutando contra o fogo, quando o pânico atinge o pico absoluto, a frota vietnamita retorna. Aqueles mesmos barcos pequenos e ágeis, dos quais os oficiais imperiais riram. Agora ninguém ri. Os vietnamitas dão meia volta e cercam a armada em chamas. Eles se mantêm a uma distância segura, fora do alcance do fogo, mas perfeitamente posicionados para atirar. O céu escurece com as flechas. Não é força de expressão. Milhares de flechas caem nos convéses, encontrando seus alvos entre as figuras que correm na fumaça. Os mongóis não têm onde se esconder. De um lado, uma parede de fogo. Do outro, uma chuva de ferro. Clique, assobio, impacto. Clique, assobio, impacto. O ritmo monótono da carnificina. Os vietnamitas não têm pressa. Para quê? O inimigo não vai a lugar nenhum. Isso não é mais guerra. É tiro ao alvo. É uma limpeza. O general Tran Hun Dao
não está apenas vencendo o inimigo, ele o está aniquilando. Seu plano não previa prisioneiros. As equipes de abordagem do Dai Viet, esses demônios do mar, começam seu trabalho. Eles se aproximam dos navios da borda, que ainda não foram tomados pelas chamas, mas já estão presos. Em suas mãos não há espadas, mas ganchos e facões curtos. Eles conhecem essas águas, conhecem seus barcos. Eles pulam nos convéses dos juncos altos como gatos. O combate corpo a corpo em meio a um incêndio é a quintessência do caos. Os mongóis, os melhores guerreiros da estepe, são impotentes aqui. Seus arcos longos são inúteis no aperto. Suas armaduras pesadas que salvam do sabre, aqui se tornam uma âncora. Escorregou no convés molhado e coberto de sangue. E você é um cadáver. Caiu no mar e vai para o fundo como uma pedra. Muitos mongóis pulam na água por conta própria, fugindo do calor. Mas a água não os aceita. O rio ferve com os destroços em chamas que caem. E na água eles são esperados. Soldados vietnamitas com lanças acabam com aqueles que tentam nadar. Você já ouviu a expressão rios de sangue? Geralmente é uma metáfora. Mas os cronistas afirmam que naquele dia, a água na foz do rio Bah Dang realmente mudou de cor. Um rastro rosa estendia-se por quilômetros rio abaixo, misturando-se com a cinza preta e as brasas cinzentas. Foi a desconstrução total do mito. Do mito da invencibilidade do Império Yuan. Olhe para este navio no centro do engarrafamento. Na ponte está um oficial com armadura rica. Ele grita, agita a espada, tenta reunir os homens. Mas ninguém o ouve. O rugido das chamas abafa tudo. O mastro, corroído pelo fogo, cai com estrondo atravessado no convés, quebrando a espinha do navio e das pessoas. O oficial desaparece em uma nuvem de faíscas. É o fim da estrutura de comando. O exército virou uma multidão. A multidão virou um bando de animais enlouquecidos. O instinto de autopreservação apaga a lealdade, a honra e a disciplina. As pessoas lutam entre si por um lugar num bote que virará em 1 minuto de qualquer maneira. A cena lembra o inferno pintado por um artista louco. Gritos de moribundos, estalo de madeira, chiado de vapor quando o fogo encontra a água. E sobre tudo isso, o olhar impassível dos arqueiros vietnamitas, enviando metodicamente flecha após flecha para este caldeirão. Rendam-se! Poderia ter gritado alguém misericordioso. Mas aqui não há misericórdia. O Dai Viet tolerou ameaças por tempo demais. Muitas vezes suas casas foram queimadas. Agora eles devolvem a dívida. Com juros. Fogo por fogo. É o inferno na água. Um crematório flutuante para dezenas de milhares de almas que vieram aqui por glória fácil e encontraram apenas uma morte quente e dolorosa. Os esquadrões de choque vietnamitas usam longas varas de bambu especiais com ganchos para puxar os mongóis das bordas direto para a água. Parece quase uma pescaria. Uma pescaria terrível e sangrenta, onde ninguém precisa da pesca. No meio do dia, o orgulho da frota de Kublai deixou de existir como unidade militar. Era apenas um cemitério em chamas. Mas mesmo no inferno, há aqueles que tentam sobreviver. O príncipe Togan. Ele ainda está vivo. Seu navio almirante, graças ao tamanho e à posição no centro da formação, ainda não queimou totalmente, embora o fogo já lamba seus costados. Ao redor dele estão guarda-costas fiéis que entendem. Na água não há salvação. A frota está condenada. Os navios afundam ou queimam. Ficar aqui significa queimar vivo ou virar comida de peixe. Há apenas uma chance fantasmagórica: a terra. A margem do rio parece próxima. Lá, além da faixa de lodo e juncos, vê-se solo firme. Lá não há fogo. Lá não há estacas furando o fundo. Lá se pode ficar de pé, sacar a espada e morrer como um guerreiro, não como um rato num barril. Togan toma uma decisão. Ele abandona seu navio magnífico.
Ele abandona a maior parte de seu exército para morrer no fogo. Ele e o resto de sua guarda de elite mudam para os barcos leves sobreviventes, ou simplesmente pulam na água, tentando chegar à margem. Eles acham que o pior já passou. Eles acham que escaparam da armadilha de fogo. Tolos. Eles trocam uma morte por outra. Eles fogem de uma casa em chamas direto para a boca do tigre. Eles olham para a selva verde na margem e veem nela a salvação. Mas a selva do Daiviete não salva forasteiros. A selva os devora. A água às suas costas continua queimando, pintando o céu com as cores do apocalipse. E à frente os espera uma parede verde. E essa parede também tem olhos. E ela também tem dentes. O desembarque na margem não é o fim do pesadelo. É o começo de seu segundo capítulo. Seus pés tocam a terra firme, mas não há alegria. Há apenas ânsia de vômito. As pessoas caem de cara no lodo cinza e pegajoso, cuspindo água salgada e fuligem. Eles rastejam, como anfíbios, para longe do rio em chamas, para longe dos gritos de seus companheiros que estão sendo consumidos pelo fogo. Bem-vindos à terra firme. Vocês acharam que isso era a salvação? Enganaram-se. Vocês apenas mudaram a forma de execução. O príncipe Togan, filho do todo-poderoso Khan, agora não parece um vice-rei dos deuses, mas um rato molhado. De suas caras vestes de seda escorre lama. Ele arranca de si as insígnias. O ouro agora pesa demais e vale muito pouco. Na selva, títulos não importam. Aqui a moeda é uma só, a sobrevivência. E a taxa de câmbio é extorsiva. Os restos do exército se reúnem na margem. É uma visão patética. Onde estão aqueles orgulhosos túmens que pisoteavam o universo com seus cascos? Onde estão as armaduras brilhantes? Agora é uma gentalha. Queimados, contundidos, desprovidos de armas, eles se amontoam. Muitos não têm nem sapatos. As botas foram sugadas pela lama do rio. Mas o principal que lhes falta são os cavalos. Um mongol sem cavalo é um guerreiro privado de metade da alma. Em seus corcéis baixos e resistentes, eles eram centauros, senhores do espaço e da velocidade. A pé, tornam-se desajeitados, lentos e vulneráveis. A estepe lhes dava visão até o horizonte. E aqui? Aqui não há horizonte. Eles viram as costas para o rio, que se tornou o túmulo de suas ambições, e olham para frente. Diante deles há uma parede. Uma parede de selva verde, densa e impenetrável. Não se parece com as florestas que viram no norte. É um ecossistema predador. Cipós se entrelaçam como cobras. As árvores ficam tão próximas que mal se pode passar o ombro entre elas. Togan dá ordem para avançar. Para onde? Para o norte, em direção à fronteira. Faltam centenas de quilômetros até a China, mas não se pode ficar na margem aberta. A frota vietnamita logo terminará de abater os sobreviventes na água e desembarcará tropas. É preciso entrar sob a cobertura da floresta, esconder-se. Eles entram no Inferno Verde. Imediatamente a luz diminui. As copas das árvores gigantes se fecham sobre as cabeças, formando uma cúpula que não deixa o sol passar. Embaixo reina uma penumbra eterna e um mormaço. A umidade é tanta que se pode beber o ar. As roupas, já molhadas, ficam instantaneamente encharcadas de suor e grudam no corpo como uma segunda pele. É difícil respirar. Cada inspiração é um esforço. Mas o mais assustador são os sons. Ou, mais precisamente, a ausência deles. A selva deveria fazer barulho. Pássaros, macacos, cigarras. A floresta tropical geralmente grita em milhares de vozes. Mas agora a floresta está em silêncio. Esse silêncio é antinatural. Ele pressiona os ouvidos. Ele grita que há alguém aqui. Alguém que fez a natureza prender a respiração. Os mongóis seguem em coluna, tropeçando em raízes, abrindo caminho através do mato. Espadas destinadas a cortar cabeças agora cortam cipós. O fio fica cego. Os braços enfraquecem.
Eles sentem olhar sobre si. Centenas, milhares de olhos invisíveis acompanham cada passo deles. Você já sentiu arrepios nas costas, embora ninguém o tenha tocado? É o sexto sentido, o instinto da presa. Os mongóis giram as cabeças, perscrutando a espessura verde. Lá, atrás das folhas gigantes de samambaia. Lá, no emaranhado de galhos. Ninguém. Apenas sombras. Mas as sombras aqui sabem matar. A primeira morte vem sem ruído. Um soldado na retaguarda simplesmente cai. Sem grito, sem som de golpe. Os companheiros correm até ele. Do pescoço projeta-se uma seta pequena, quase de brinquedo. Zarabatana. Arma de selvagens, diriam os estrategistas imperiais. Mas o veneno na ponta não sabe que é primitivo. Ele simplesmente para o coração em algumas batidas. O pânico percorre as fileiras como uma corrente elétrica. Onde está o inimigo? De onde atiraram? Os soldados erguem os arcos, mas não há alvos. Atirar nos arbustos? É só desperdiçar flechas, que já são poucas. Eles apressam o passo. Mas a floresta não deixa correr. O chão podre escorrega sob os pés. Espinhos rasgam roupas e pele. Insetos, mosquitos, formigas, criaturas zumbidoras lançam-se sobre o sangue fresco. Os vietnamitas não entram em combate aberto. Para quê? Eles estão em casa. Eles conhecem cada trilha, cada ravina. Eles são fantasmas. Aparecem por um segundo, desferem um golpe e desaparecem. Assobiu. Mais um homem cai, agarrando a coxa. Uma lança voou da grama alta, perfurou a perna e desapareceu junto com o dono. O ferido grita. Seu grito ecoa sob as abóbadas da floresta, revelando ainda mais a posição do destacamento. Togan entende. Eles não estão apenas sendo perseguidos. Eles estão sendo encurralados. Como batedores encurralam a fera na caça. A pressão psicológica aumenta a cada minuto. O exército mongol estava acostumado a ser o caçador. Eles estavam acostumados a ver o medo nos olhos do inimigo. E aqui, eles não veem nem o próprio inimigo. Eles lutam contra o vazio, contra o farfalhar das folhas, contra a própria sombra. Isso enlouquece. Saia e lute! Berra algum centurião, perdendo o autocontrole. Ele golpeia um arbusto com o sabre num ataque de fúria impotente. Em resposta, uma risada baixa vinda de algum lugar do alto. E uma pedra, lançada de uma funda, perfura sua têmpora. Eles têm medo de cada árvore. Cada tronco pode esconder um atirador. Cada cipó pode ser uma armadilha. Eles olham onde pisam, com medo de pisar em um buraco disfarçado com estacas no fundo. E eles pisam. Estalo de galhos, som surdo de corpo batendo na terra, grito de dor. Essa marcha se transforma em tortura. Não há água. A água encontrada nas poças está envenenada ou cheia de parasitas. A comida ficou nos navios queimados. A fome, a sede, o calor e o medo sugam a vontade mais rápido que qualquer batalha. Togan olha para seus homens. Em seus olhos ele não vê lealdade, mas terror animal. Eles olham para ele com uma pergunta muda. Onde você nos meteu? Por que não morremos lá, no rio? Lá teria sido mais rápido. Mas a descoberta mais terrível os espera à frente. Eles pensam que a floresta é infinita, que estão apenas perdidos. Mas os guias vietnamitas, pastores invisíveis desse rebanho, conduzem-nos por uma rota muito específica. A floresta começa a mudar. As árvores se afastam, mas não para dar liberdade. As trilhas começam a se fundir em uma só. O terreno torna-se mais montanhoso. As encostas ficam mais íngremes. A selva os aperta, direcionando o fluxo de fugitivos para o único canal possível. Os mongóis pensam que estão rompendo para a salvação. Na verdade, estão andando por um corredor cujas paredes são feitas de granito e ódio. Eles vão para onde os esperam não mosquitos e zarabatanas, mas as forças principais do exército vietnamita. O sol começa a pender para o poente.
pintando as copas das árvores de uma cor sangrenta. Mas embaixo, sob a cobertura da floresta, a noite já está chegando. E essa noite será longa, porque no escuro a selva ganha vida de verdade. Togan tropeça, cai de joelhos, respira com dificuldade. Ele quer amaldiçoar essa terra, essa floresta, esse rio maldito. Mas ele não tem forças nem para maldições. Ele se levanta e segue em frente. Eles caminham, passo a passo, ao encontro de seu destino. Eles pensam que o pior é o fogo que ficou para trás. Como estão enganados? O pior é o que os espera na escuridão. A guerra dos fantasmas está apenas começando. O sol cai atrás do horizonte, como uma cabeça decepada, e a selva mergulha na escuridão. Se você achava que a travessia diurna era um inferno, é porque simplesmente não sabia o que é uma noite verdadeira nos trópicos. De dia, você ao menos via sua morte. À noite, você só pode ouvir a respiração dela. Para os restos do exército de Togan, a noite se torna não um momento de descanso, mas um tipo separado de tortura. Imagine que você está sentado em um vazio negro e denso. Não se pode acender fogueira. O fogo atrairá atiradores. Você senta costas com um companheiro, apertando nas mãos suadas uma espada inútil. Você não dorme. Dormir aqui significa morrer. E então começa o som. Bum, bum, bum. Em algum lugar no fundo da mata, tambores começam a bater. Não alto, não solene, monótono, rítmico. Não é música, é o pulso da loucura. Os vietnamitas não atacam imediatamente. Eles sabem que um inimigo exausto, faminto e assustado é o melhor inimigo. Eles usam o som para entrar na cabeça dos mongóis. Os tambores batem por 1 hora, 2, 3. O ritmo descompassa a respiração. Ele não deixa pregar o olho. Assim que as pálpebras pesam, o ritmo muda. Ou soa um guincho agudo e estridente de algum instrumento local, fazendo o coração pular para a garganta. É psicoterror elevado à categoria de arte. Onde estão eles? Apareçam! Sussurram os soldados, perscrutando a escuridão até os olhos arderem. Mas a escuridão silencia. E então, sem aviso, dessa escuridão voa a morte. É a guerra dos fantasmas. Sabotadores vietnamitas, cobertos de lama e carvão, fundem-se com a noite. Eles rastejam até o acampamento à distância de um braço. Eles não entram em combate. Para quê? Eles cortam a garganta de um sentinela e desaparecem antes que o corpo caia no chão. Eles sequestram pessoas da beira do acampamento. Ouve-se apenas um arquejo curto e abafado, o farfalhar das folhas, e a pessoa se foi. De manhã encontrarão apenas seu capacete. Ou não encontrarão nada. A paranoia se espalha mais rápido que a peste. Os soldados começam a ter medo uns dos outros. No escuro, qualquer silhueta parece inimiga. O fogo amigo torna-se a norma. Alguém se mexeu, alguém gritou durante o sono, e seu vizinho, enlouquecido de medo, crava-lhe a faca. O exército devora a si mesmo por dentro. Tran Hung Dao entendia. Para destruir uma grande força, é preciso fragmentar sua unidade. Os mongóis são fortes quando são um punho único. Mas aqui, na floresta noturna, cada um deles é uma criança solitária e trêmula. E ainda há sede. A água nos trópicos está em toda parte, mas não se pode bebê-la. É uma zombaria da natureza. Pessoas que perderam litros de suor estão prontas para beber de qualquer poça. E os vietnamitas sabem disso. Os que recuam deparam-se com poços. Que milagre! Aldeias abandonadas, e nelas, água. Os soldados correm para as bordas, empurrando os oficiais. Eles bebem avidamente, engasgando-se. Mas 1 hora depois começa o pesadelo. As pessoas se contorcem no chão, rasgando a barriga com as unhas. Os poços estão envenenados. Carcaças de animais apodrecendo. Venenos vegetais. Os guerrilheiros transformaram as fontes de vida em taças de veneno. É a tática de terra arrasada. Só que aqui,
foi arrasada a própria possibilidade de sobreviver. Aqueles que não morreram imediatamente invejam os mortos. Disenteria e febre ceifam as fileiras mais eficazmente do que flechas. O exército arrasta atrás de si uma cauda de doentes, gemendo, morrendo. Não se pode abandoná-los. Isso minaria o moral ainda mais. Mas carregá-los é impossível. Os oficiais de Togan tentam manter alguma aparência de ordem. Manter a formação, não se dispersar, chiam eles. Mas disciplina é um conceito de um mundo onde há café da manhã, roupas limpas e esperança. Aqui, no mundo das sombras e da dor, só funciona o instinto. O inimigo está em toda parte e em lugar nenhum. Os vietnamitas não apenas conhecem a floresta, eles são a floresta. Eles se movem pelas copas das árvores. Os mongóis ouvem um farfalhar lá em cima. Levantam as cabeças, mas veem apenas galhos negros contra o céu negro. E de lá, caem sobre eles redes invisíveis, pedras pesadas ou potes com cobras. É uma guerra de nervos. Cada segundo de espera pelo golpe desgasta mais do que o próprio golpe. Você anda e espera. 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 Você estremece com a queda de um galho seco. Você está pronto para gritar de tensão. E quando finalmente chega uma flecha, alguns sentem alívio. Finalmente. O fim. Pela manhã, os tambores silenciam. Mas o silêncio é ainda mais assustador. Porque o amanhecer revela uma imagem aterrorizante. As pessoas veem quantos restaram. Elas veem os cadáveres daqueles que morreram à noite por veneno ou faca. Elas veem os lugares vazios onde seus amigos dormiam. O exército derrete. Ele não foi derrotado em uma batalha geral. Ele está evaporando. Togan, com os olhos vermelhos de insônia, olha para o mapa, que há muito se transformou em um pedaço de papel inútil. As trilhas desenhadas ali não existem. Os pontos de referência mentem. A floresta muda, como um organismo vivo, encurralando-os na direção necessária. Os mongóis acham que estão escolhendo o caminho. Quanta ingenuidade! Eles estão sempre conduzidos. Batedores vietnamitas, pastores invisíveis, cuidadosamente, com picadas de flechas e trilhas falsas, direcionam essa enorme massa sangrenta de gente para um ponto específico. Os soldados caminham de cabeça baixa. Eles não olham mais para os lados. Não têm forças para ter medo. Restou-lhes apenas o hábito mecânico de mover as pernas. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Até cair. Eles sonham com a batalha. Com uma luta justa. Parede contra parede. Que os inimigos sejam 10 vezes mais numerosos, mas que sejam visíveis. Que saiam a campo. O mongol quer morrer com a espada na mão, olhando nos olhos do adversário, e não se contorcendo de diarreia nos arbustos, ou levando uma flechada nas costas vinda da escuridão. Mas Tran Hung Dao não lhes dá esse presente. Ele não é um cavaleiro de romance. Ele é um pragmático. Ele sabe. Heroísmo é para os mortos. A vitória é para os vivos. E ele continua a desgastar o gigante. Corte após corte. Gota a gota. Ele remove camadas de carne do exército mongol, até restar apenas o esqueleto nu. A floresta fica mais densa. As encostas das montanhas tornam-se mais íngremes. Os desfiladeiros, mais estreitos. O ar fica mais frio, mas esse frio não revigora. É o frio de uma cripta. O exército entra na fase final de sua marcha da morte. Eles ainda andam, mas já estão mortos. Apenas seus corpos ainda não receberam a ordem de parar. À frente, entre as rochas, o desfecho os espera. Mas por enquanto, apenas um corredor verde infinito, impregnado de medo, suor e o cheiro adocicado de podridão. A guerra dos fantasmas fez seu trabalho. Ela quebrou o espírito. Agora resta apenas quebrar o corpo. A selva finalmente recua, mas não para dar liberdade. Ela cede lugar à pedra. Diante da coluna exausta de mongóis, abre-se o desfiladeiro de Hamtu. Uma fenda estreita e sinuosa cortando a cordilheira, como uma cicatriz de um golpe de espada gigante. Para os soldados de Togan, esse corredor sombrio parece os portões do paraíso. As paredes do desfiladeiro são íngremes e altas,
Mais à frente, onde as rochas encontram o céu, vê-se luz. É o caminho para o norte, o caminho para casa. Eles apressam o passo. As pernas, esfoladas até calos sangrentos, encontram novas forças. As pessoas se empurram, ansiando por entrar mais rápido no estreito, deixar o maldito inferno verde que os torturou no último dia. Eles não entendem que a selva não os soltou. A selva simplesmente os entregou nas mãos de outro carrasco, mais cruel, mais impiedoso. Olhe para o mapa. O desfiladeiro de Ramtu é um clássico gargalo. A única artéria ligando as planícies costeiras aos passos montanhosos da fronteira. Qualquer exército recuando por este caminho é obrigado a passar por esta tripa de pedra. Tran Hun Dao não era adivinho, não precisava ler ossos. Ele simplesmente olhou para a paisagem e apontou o dedo para o mapa. Aqui fecharemos a tampa. Os mongóis entram no desfiladeiro. Milhares de pessoas, restos de cavalos, macas com feridos. O fluxo de carne viva preenche o fundo estreito do cânion de ponta a ponta. Fica apertado. Ombro encosta em ombro. O cheiro de corpos sujos, feridas apodrecendo e medo concentra-se neste espaço fechado, tornando-se quase palpável. As paredes crescem para cima. 10 metros, 20, 50. A pedra é fria, cinza, indiferente. O eco aqui faz brincadeiras cruéis. Qualquer som, qualquer clangor de metal ou gemido é amplificado, refletindo nas rochas, criando um zumbido semelhante a um enxame de vespas furiosas. Eles passam pelo meio do desfiladeiro, o lugar mais estreito. Mandíbulas, como os locais o chamam. Aqui 2 cavaleiros mal conseguem passar lado a lado. O exército se estica em uma cobra fina e vulnerável. E então, lá no alto, na borda do precipício, algo muda. O sol é momentaneamente coberto por uma sombra. Uma sombra. 10. Centenas. Soldados vietnamitas que esperaram aqui por dias, imóveis como as próprias rochas, finalmente se levantam em toda a altura. Eles não se escondem. Não precisam mais se esconder. Eles olham para baixo, para a massa formigante de inimigos, como um cozinheiro olha para os ingredientes num caldeirão. Ouve-se um assobio, curto, seco, como um estalo de chicote, e o céu cai sobre a terra. Não é uma metáfora. Das bordas do desfiladeiro não voam flechas. Isso seria misericordioso demais. Voam pedregulhos. Enormes pedaços de granito que ricocheteiam com estrondo nas paredes, ganhando velocidade mortal, e colidem com a multidão lá embaixo. Imagine o que acontece com um corpo humano quando é atingido por uma pedra de 100 quilos, caída da altura de um prédio de 5 andares. Armaduras? Elas amassam como papel. Capacetes são enterrados nos ombros. As pessoas simplesmente desaparecem sob a chuva de pedras, transformando-se em uma massa sangrenta. Os gritos de horror são abafados pelo estrondo do deslizamento. A poeira sobe em coluna, entupindo olhos e pulmões. Mas isso é apenas o começo. Logo após as pedras, os arqueiros começam a trabalhar. Eles estão nas bordas do precipício, como numa galeria de tiro. Eles nem precisam mirar. Lá embaixo não há erro. Qualquer flecha lançada no desfiladeiro encontrará carne. As flechas voam em nuvens, assobiando pelo ar, e cravam-se na massa humana. Escudos! Levantar escudos! Berram os oficiais, tentando gritar mais alto que o caos. Mas quase não restaram escudos. Foram abandonados na fuga dos navios. Foram perdidos na floresta. Os poucos que os têm tentam cobrir as cabeças, mas é inútil contra os pedregulhos. O desfiladeiro transforma-se num moedor de carne, no sentido mais direto e técnico da palavra. Destruição mecânica da força viva. Os mongóis tentam fugir. Mas para onde? Para frente? Lá há um bloqueio. Os sapadores vietnamitas derrubaram a rocha, bloqueando a saída. Para trás? Lá empurram os seus próprios, aqueles que ainda não entraram na zona de abate e não entendem o que está acontecendo. As fileiras de trás empurram as da frente direto para a chuva de pedras. Começa o pisoteamento.
A morte mais terrível não é pela espada do inimigo, mas pela bota do camarada. As pessoas caem, derrubadas pelo pânico, e não se levantam mais. Milhares de pés as enterram no solo pedregoso. Cavalos, enlouquecidos pelo barulho e pela dor, debatem-se no aperto, coiceando e mordendo todos ao redor. Ossos quebram com um estalo seco que se afoga no uivo geral. É a claustrofobia tornada realidade. Você é espremido de todos os lados. Você não pode levantar a mão para golpear. Você não pode respirar fundo, porque seu peito é esmagado pelos corpos dos vizinhos. Você sente as costelas estalarem sob a pressão da multidão. Você vê os olhos do homem à frente, tão loucos, saltando das órbitas de terror quanto os seus. Os vietnamitas lá em cima trabalham metodicamente. Eles jogam pedras, troncos, derramam óleo fervente. Para eles não é uma batalha. É um trabalho físico pesado. Levantou, jogou, olhou o resultado. Levantou, jogou. Nenhuma fúria, apenas eficiência fria. No meio desse inferno, Togan tenta salvar a vida. Seus guarda-costas, fiéis até o fim, criam uma cúpula viva sobre seu príncipe, recebendo flechas e pedras. Eles abrem caminho através de seus próprios soldados, matando compatriotas para salvar o filho do Khan. Que ironia! Para sobreviver, eles têm que matar mongóis mais eficazmente do que os vietnamitas. O fundo do desfiladeiro cobre-se rapidamente com uma camada de corpos. Os feridos tentam rastejar sobre os cadáveres, mas também são pisoteados. O sangue não tem tempo de ser absorvido pela terra. Ele corre em riachos, acumulando-se em poças nas depressões, misturando-se com poeira e lama. O cheiro de sangue torna-se tão denso que dá tontura. Em algum momento, a resistência cessa. Torna-se fisicamente impossível. O exército virou geleia, uma massa amorfa e gritante que simplesmente quer que isso acabe, a qualquer preço, mesmo ao preço da morte. Alguns soldados simplesmente sentam no chão, cobrem a cabeça com as mãos e esperam. Eles não tentam fugir. Eles se entregam ao destino. Quando a pedra finalmente os encontra, parece quase uma libertação. De cima chegam gritos dos vietnamitas. Não são gritos de guerra, são comandos. Eles corrigem o fogo. Eles apontam para aglomerações de sobreviventes. Eles administram a execução. Olhem para eles, poderia ter dito Tran Hung Dao se estivesse na beira do precipício. Olhem para os conquistadores do universo. Na estepe eram leões. Aqui são ratos num balde. O desfiladeiro de Ham Tu foi o acorde final na Sinfonia da Derrota. Se no rio Bac Dang a frota foi destruída, aqui foi destruído o espírito. Aqui morreu não apenas um exército. Aqui morreu uma ideia. A ideia de que se pode vir a este país com a espada e sair impune. Passam-se horas. Os gritos ficam mais baixos. Não porque o inimigo foi embora, mas porque não há mais quem grite. A chuva de pedras diminui. Os arqueiros poupam flechas. Quase não restaram alvos. Embaixo, na penumbra do desfiladeiro, jaz uma montanha de corpos destroçados. Ela se mexe. Alguém geme. Alguém tenta sair debaixo dos escombros. Mas não há saída. A garrafa está arrolhada, e dentro, apenas a morte. Os poucos que conseguirem rastejar para fora dessa carnificina, incluindo o próprio Togan, nunca mais serão os mesmos. Eles deixarão nesse desfiladeiro não apenas seus amigos e sua honra. Eles deixarão lá sua sanidade. As mandíbulas de Ham Tu se fecharam. E quando se abrirem, cuspindo os restos, o mundo verá que da grande armada restou apenas uma massa sangrenta e uma lição para os descendentes. Nunca se encurralem num canto, se não tiverem certeza de que as paredes desse canto não pertencem ao seu inimigo. Enquanto isso, no quartel-general dos vencedores, já preparam os mensageiros. A notícia do que aconteceu nessas montanhas deve voar para todos os cantos do mundo mais rápido que o vento. O Titã caiu, e o estrondo de sua queda será ouvido até nas yurtas da distante Mongólia. Quando a poeira no desfiladeiro de Ham Tu finalmente baixa, instala-se o silêncio.
Mas não é aquele silêncio reverente que existe nos templos. É um vazio ensurdecedor e zuninte, que chega quando não há mais ninguém para gritar. A batalha acabou. Começou a agonia. Se você quer entender a verdadeira escala da catástrofe, não olhe para as montanhas de cadáveres. Cadáveres não falam. Olhe para os vivos. Olhe para o homem que ainda ontem se considerava o vice-rei de Deus na terra. Príncipe Togan, filho do grande Kublai Khan, comandante da armada que deveria colocar o Sudeste Asiático de joelhos. Agora ele corre. Ele não recua mantendo a ordem de batalha. Ele não tem estandartes, não tem tamborileiros marcando o passo. Ele não tem nem cavalo. O grande príncipe abre caminho pelo matagal, esfolando as mãos em sangue, escorregando na lama. Suas armaduras luxuosas, decoradas com relevos em ouro, estão jogadas em algum lugar a quilômetros atrás, numa vala à beira da estrada. Ele as descartou como uma cobra descarta a pele velha. Porque quando a própria morte corre atrás de você, o ouro é pesado demais. Ele puxa para o chão. E ele quer viver. Lendas dizem que o medo de Togan era tão grande que em certo momento ele se escondeu em um tubo de cobre para se salvar das flechas vietnamitas. Imagine essa cena. O herdeiro do império, senhor de milhões, encolhido em posição fetal numa tripa metálica escura e abafada, tremendo a cada som lá fora. Se isso é verdade, ou uma sátira cruel dos vencedores, já não importa. O importante é que essa imagem se tornou o epitáfio de toda a invasão. A grandeza do Império Mongol, construída ao longo de décadas, aqui, nas florestas do Dai Viet, encolheu-se ao tamanho de um tubo de cobre. Os restos de seu exército, aqueles poucos sortudos que conseguiram escapar da armadilha de fogo no rio e do saco de pedra nas montanhas, não parecem mais humanos. São sombras. Seus olhos estão vazios. Neles não há fúria, nem mesmo desejo de vingança. Neles há apenas o instinto animal e primitivo. Chegar à fronteira. Chegar à China. Eles caminham sobre os cadáveres de seus companheiros. A estrada da retirada transformou-se numa linha pontilhada de armas abandonadas e corpos mortos. Feridos não são mais carregados, são deixados. Aqueles que caem, ficam deitados. Ninguém estende a mão. A lei da alcateia em ação. Sobrevive quem corre mais rápido. Os vietnamitas os perseguem até a fronteira, mas não entram em grandes combates. Eles simplesmente tocam os fugitivos, como pastores tocam o gado com estalos de chicote. Eles querem que essas pessoas voltem para casa. Para quê? É o cálculo cruel de Trang Hung Dao. O inimigo morto é apenas um defunto. Ele não contará nada. Mas o inimigo quebrado, humilhado, aleijado, que voltar para a China e contar o que viu, é uma arma. Testemunhas vivas do pesadelo, que contem nas guarnições do Império Yuan como navios queimam na água, que contem como a selva devora tumens inteiros, que semeiem as sementes do medo nos corações daqueles que ainda sonham com conquistas. Togan alcança a fronteira. Ele cruza a linha que separa o inferno do Império, mas não sente alívio. Porque ele sabe, a provação mais terrível o espera à frente. Ele terá que olhar nos olhos do pai. Como explicar a Kublai, senhor de metade do mundo, que você perdeu tudo? Como explicar que 500 navios de guerra viraram lenha? Que dezenas de milhares dos melhores guerreiros, veteranos da conquista dos Song, agora alimentam peixes e vermes em terra estrangeira? Que o tesouro esvaziou em milhões de liang de prata e em troca o Império recebeu apenas vergonha? É o colapso não apenas de uma campanha militar, é o colapso de um mito. Por décadas o mundo viveu na convicção de que os mongóis eram invencíveis, de que a resistência era inútil, de que se o Khan estalasse os dedos, as cidades cairiam. Esse mito era a sua principal arma. O medo abria os portões das fortalezas antes mesmo que as máquinas de cerco começassem a trabalhar. E eis que um pequeno país na periferia do mundo habitado pegou esse mito e o quebrou no joelho. Acontece que os demônios do inferno também são pessoas de carne e osso. Eles se afogam quando seus navios são perfurados. Eles queimam quando são regados com óleo. Eles fogem quando sentem medo.
Eles morrem de forma tão feia e patética quanto quaisquer outros mortais. Os campos de batalha ao longo do rio Bakdang e no desfiladeiro de Hamtu silenciam. Saqueadores e moradores locais vêm para cá. Eles olham para as montanhas de metal retorcido e madeira queimada. É o cemitério das ambições. Aqui jazem capacetes com crinas de cavalo, sabres curvos, destroços de carruagens. Tudo aquilo de que o Império se orgulhava, com que assustava o mundo. Agora é apenas lixo. Sucata enferrujada que a selva logo engolirá. Os vencedores não organizam paradas suntuosas sobre os ossos. Os vietnamitas são pragmáticos demais para isso. Eles começam a limpeza. Os corpos precisam ser queimados ou enterrados para não começar uma epidemia. O rio precisa ser limpo dos navios afundados para se pescar novamente. A vida continua. Mas o ar mudou. Nele não há mais o cheiro de fatalidade. Você já viu como cai uma árvore gigante? Primeiro ouve-se um estalo. Depois ela se inclina longamente, como se relutasse. E só bem no final, desaba com um estrondo que faz a terra tremer. O Império Mongol ainda está de pé. Ainda é enorme e perigoso. Mas aqui no Vietnã, cortaram-lhe as raízes. Togan, sujo, esfarrapado, privado de honra, segue para o norte. Ele está vivo, mas talvez inveje aqueles que ficaram no rio. Porque o tormento deles acabou. E ele viverá com essa vergonha até o fim dos dias. Ele viverá com a memória de como guiou a armada invencível para a boca do dragão. E o dragão fechou as mandíbulas. O titã não apenas tropeçou. O titã caiu de cara na lama. E o mundo todo ouviu o baque. Essa guerra mostrou que o tamanho não importa se você não tem cérebro. Que a força bruta se quebra contra a flexibilidade. Que 1 milhão de soldados são impotentes contra um general que sabe ouvir sua terra. Kublai Khan, em seu palácio em Dadu, ainda não sabe os detalhes. Ele espera mensageiros com a notícia da vitória. Ele espera presentes e escravos. Em vez disso, receberá seu filho trêmulo e a história de como a grande armada deixou de existir. A história não perdoa a arrogância. Ela escreve suas lições com sangue. E no ano 1288, ela escreveu uma das manchetes mais gordas e vermelhas. Ninguém é invencível. O Império Yuan ainda existirá por algum tempo, mas sua era de ouro terminou aqui, nas águas turvas do rio Bac Dang. A ferida infligida pelo Dai Viet não é mortal para o Estado, mas é mortal para a reputação. E impérios, como se sabe, sustentam-se na reputação. O sol se põe sobre o campo de batalha, iluminando as últimas carcaças fumegantes dos navios. A natureza começa a retomar o que é seu. A maré volta, lavando o sangue das margens. O rio é indiferente. Ele viu centenas de guerras e verá outras centenas. Ele simplesmente flui, levando para o oceano as cinzas de um império que pensou que podia comandar as marés. Como eles estavam enganados. Silêncio. No salão do trono de Cambalik, capital do grande império Yuan, há silêncio. Mas não é o silêncio respeitoso dos súditos. É um silêncio pesado e viscoso, no qual se ouve como desmoronam os sonhos de dominação mundial. Kublai Khan, neto de Gengis Khan, senhor da China e da Mongólia, homem cujo nome faz reis tremerem, da Polônia à Coreia, ouve o relatório. Ele não precisa de detalhes. Ele não precisa de descrições de navios em chamas ou gritos de moribundos no desfiladeiro de Hamtu. Ele precisa apenas dos resultados. E esses resultados são catastróficos. A terceira invasão fracassou. A frota destruída. O exército disperso. O filho, príncipe Togan, voltou não com triunfo, mas com a vergonha escondida na poeira da estrada. Nesse momento, a história prende a respiração. O que o Khan fará? A ira do imperador geralmente significa uma nova guerra. Ainda mais cruel. Ainda maior. Ele pode ordenar a mobilização de mais 500 mil de pessoas. Ele pode derrubar todas as florestas da China
para construir uma nova frota, 2 vezes maior que a anterior. Os recursos do Império são praticamente ilimitados. Ele pode varrer o Dai Viet da face da Terra, mesmo que leve 10 anos. Mas Kublai não é apenas um conquistador. Ele é um político. E ele sabe fazer contas. Ele olha para seus conselheiros, para os mapas, para os livros contábeis da guerra. E ele vê a verdade feia que não se pode esconder atrás de slogans de grandeza. A guerra com o Dai Viet é um buraco negro. Ela devora pessoas, dinheiro e prestígio, sem dar nada em troca. A selva não pode ser saqueada. Não há cidades de ouro lá. Os vietnamitas não podem ser intimidados. Eles apenas rosnam com mais raiva. O preço do orgulho tornou-se alto demais. O Império Yuan, essa fera insaciável, pela primeira vez em sua história comeu até se fartar. E esse pedaço ficou entalado em sua garganta. Kublai toma uma decisão que talvez tenha sido mais difícil para ele do que qualquer ordem de ataque. Ele cancela a 4ª invasão. Oficialmente, isso é apresentado como um ato de altíssima misericórdia. A propaganda funciona impecavelmente. O imperador supostamente tem pena dos bárbaros do sul perdidos e dos soldados cansados. Mas nós sabemos a verdade. Não é misericórdia, é admissão de derrota. Pela primeira vez, a máquina mongol, que quebrou as espinhas de dezenas de nações, pisou no freio. Chega a paz. Mas não é uma paz de amigos. É a paz fria e cínica de 2 predadores que entenderam que a briga custaria a vida de ambos. O Dai Viet mantém sua independência. Seus reis não se curvarão aos vice-reis mongóis. Suas leis continuarão sendo suas leis. Em troca, eles concordam em pagar tributo. Que ironia! Tran Hun Dao, que destruiu a armada, aconselha seu rei a enviar uma embaixada à China com presentes. Os vietnamitas enviam ouro, elefantes, joias. Eles até enviam estátuas de ouro de seu monarca, como se dissessem: "Olha, grande Khan, nós nos curvamos a você." Simbolicamente. Mas em nossa terra você não pisará mais. É uma diplomacia genial. O Dai Viet compra a liberdade com ouro, salvando a face do gigante. Eles dão ao Império a oportunidade de declarar a submissão do vassalo, embora, na verdade, esse vassalo acabe de quebrar os dentes do suzerano. E quanto a Tran Hun Dao? O homem que superou o Império não se tornou um usurpador. Ele não sentou no trono, embora o exército o idolatrasse. Ele voltou às suas obrigações, deixando um legado que sobreviverá aos séculos. Sua estratégia tornou-se um manual. Sua filosofia de guerra não é apenas tática de emboscadas, é uma compreensão profunda da natureza do poder. Ele dizia: "O exército é o peixe, e o povo é a água. Se a água estiver envenenada, o peixe morrerá." Os mongóis perderam não porque tinham espadas ruins. Eles perderam porque tentaram guerrear contra um povo que se tornou um todo único com sua terra. Eles guerrearam contra as marés, contra o calor, contra cada camponês em cada aldeia. A vitória no rio Bardang é o triunfo do intelecto sobre a força bruta. É a prova de que o conhecimento é a arma mais letal. O general vietnamita conhecia o calendário dos ciclos lunares. O príncipe mongol sabia apenas como exigir submissão. O resultado nós vimos: um cemitério de navios. Passaram-se séculos. O Império Yuan caiu, dilacerado por revoltas internas e corrupção. Dinastias sucederam-se umas às outras. Fronteiras foram redesenhadas. Mas se você for hoje ao Vietnã, na província de Quang Ninh, e for à margem do rio, verá que a memória está viva. Nos anos 80 do século XX, arqueólogos começaram escavações no fundo lamacento. E eles as encontraram. As estacas. Elas ainda estão lá. Enegrecidas pelo tempo, postes petrificados de madeira de ferro. Elas despontam da lama como dentes podres de dragão. A datação por radiocarbono confirmou. São as mesmas estacas. Ano 1288. Você pode tocá-las. Sinta essa textura. Não é apenas madeira.
É a prova material daquele dia em que Davi quebrou a espinha de Golias. Essas estacas são um monumento não à guerra, mas à engenhosidade e vontade humanas. Elas nos lembram de que não existem situações sem saída, que mesmo se o mundo inteiro estiver contra você, se no horizonte houver uma armada de 500 navios e você tiver apenas um punhado de barcos e o conhecimento das marés, você pode vencer. Mas essa história também é um aviso a todos os impérios, atuais e futuros. A arrogância cega. Quando você se torna grande demais, para de olhar onde pisa. Você começa a acreditar na própria invencibilidade. Você pensa que seu tamanho garante a vitória. Os mongóis conquistaram a estepe com cascos de cavalos. Mas nessas águas turvas, cascos não são necessários. Aqui é preciso saber respirar debaixo d'água. Eles vieram conquistar a terra, mas a terra os engoliu. A história da batalha no rio Bardang nos ensina uma dura lição. O tamanho do exército não importa se o general é um idiota. A superioridade tecnológica não importa se você não entende o ambiente em que luta. E o mais importante, é impossível vencer um povo que está disposto a transformar seu próprio rio em um túmulo, só para não viver de joelhos. E agora faça a si mesmo uma pergunta. Olhando para essa lição histórica, imagine uma balança. Em um prato, as ambições do imperador, seu desejo de possuir o mundo, seu orgulho ferido. No outro, dezenas de milhares de vidas queimadas no fogo, afogadas no lodo, esmagadas por pedras. O orgulho do Khan valeu esse sangue? O Império Mongol recebeu uma lição de humildade, mas pagou por ela com uma geração de jovens que nunca voltaram para casa. O Dai Viet conquistou a liberdade, mas pagou por ela com anos de horror e devastação. Na guerra não há verdadeiros vencedores, há apenas sobreviventes. E há aqueles que lembraram a lição. O rio Bakdang hoje corre tranquilo. Pescadores lançam redes onde antes a água fervia com destroços em chamas. Turistas tiram selfies em frente aos marcos históricos. Mas se você ouvir com atenção, quando o vento sopra do mar e a maré baixa chega, pode parecer que você ouve o ranger da madeira e o grito distante e decrescente de uma armada perecendo. É o eco de um erro. O erro que todas as grandes potências cometem quando começam a pensar que são mais fortes que a própria natureza. No fim das contas, todos os impérios viram pó. Resta apenas a história. E estacas afiadas na água suja, que sussurram a todos os futuros conquistadores. Tentem, arrisquem, mas não esqueçam de olhar a tabela das marés.